Poxa, eu perdi desse negócio aqui buscando. Ok. Bom, pessoal, boa noite. Vamos dando seguimento à nossa aula de Pesach. Falamos na semana passada, em essência, nos concentramos sobre as proibições do Hametz. E hoje a gente vai falar sobre a Kashrut em Pesach. Vamos voltar sobre a anulação do Hametz. Como a gente vai anular o Hametz. Vamos falar sobre a mistura de Hametz e a casterização da cozinha. Certo? Não. Então, proibição de comer Hametz. A gente viu na semana passada que a proibição de comer Hametz, ela recai sobre os 5 cereais produzidos na terra de Israel. São os 5 cereais, segundo a Torá, com os quais a gente faz pães. O trigo, a cevada, a espelta, a aveia e o centeio. São os cereais com os quais a gente, fazendo pão com eles, a gente recita a brachá, Hamotzilech Mina Aretz. E ao final a gente faz Birkat Hamazon. Então, com esses 5 tipos de grãos, quando eles estão, o próprio grão em si está em contato com a água, e esse contato com a água não está em movimento, em ação, no amasso da massa, no amassar da massa, e está em repouso por um período mínimo de 18 minutos. Então, esse trigo ou a sua farinha é considerado Hametz. Okay? E isso a gente viu que a Torá ela menciona 2 expressões para Hametz. Uma é Hametz e outra é Seor, ou Seorá. Hametz, a gente viu que, como dizemos, é a farinha que em qualquer, ou um dos grãos, um dos 5 grãos, que esteve em contato com água em repouso por pelo menos 18 minutos. Claro que a halachá em si, mina Torá, ela não conta tempo, o tempo foi adicionado pelos sábios. Na verdade, a massa, no caso da farinha, ela será Hametz literalmente, quando a gente percebe isso visualmente. Quando a gente percebe visualmente, quando a massa ela infla, quando ela aumenta o seu tamanho, ou quando ela começa a ter rachaduras. Quando a massa começa a rachar, é sinal que ela fermentou. Mas nesse estado ela já fermentou. Então, os sábios, para poder nos proteger de que a gente não cometa esse erro, e, por exemplo, a massa já está fermentada, a gente não percebeu o aumento no seu volume, e assim usar a massa e passar por uma proibição da Torá, então disseram os sábios, não, até 18 minutos. Porque até em 18 minutos a massa ela não tem fermentação, somente com água. Tanto é que quando a gente faz pão, a gente usa o quê? Levadura. A gente usa fermento para acelerar o processo de fermentação. Porque se a gente deixa somente água e farinha, toma tempo para fermentar. E os sábios fizeram um siag, uma cerca na Torá, e para evitar que a gente passe por uma proibição de comer Hametz em Pesach, que é uma proibição muito grave, pela qual existe a punição de Karet. Então, disseram os sábios, vamos determinar um tempo que a pessoa chegando até esse tempo, a massa ainda não está fermentada. Então, determinaram o tempo de 18 minutos. O outro termo, Seor, ele é a mesma farinha que em contato com água se fermentou. Com a diferença que essa farinha ela se fermentou por tanto tempo, mas por tanto tempo que o seu sabor já é amargo. Ela não serve para fazer pão, mas ela serve para fermentar outras farinhas. Então, ela se transformou na levadura natural. Ele é o Seor, a levadura natural, que como se fazia era pegar a farinha, molhar com água e deixar ela em repouso por muito tempo, ela fica muito amarga, azeda. Então, com ela se usava para acelerar o processo de fermentação das demais massas. Assim, quando se fizesse um pão, não tinha que estar esperando tanto tempo, senão misturava com essa massa, que é a levadura, que é o Seor,
e aí o pão se fermentava mais rápido e já se podia assar. Então, a Torá nos traz como proibição o hametz e o seor, e com isso a gente aprende o quê? Que é proibido para Pesach não somente o hametz em si, mas também aquilo que marmitz, ou seja, não somente o que foi fermentado, mas também aquilo que vem para fermentar, né? Aquilo que é usado para fermentar. Então, esse também está proibido. Agora, claro que quando a gente se refere ao fermento, aquilo que vem para fermentar as outras farinhas, a gente não está levando em consideração fermentos químicos, porque fermentos químicos eles não são proibidos em Pesach, né? Claro que no que se refere à realidade da produção de pães ou de bolos, claro que a gente não pode usar o fermento, ou seja, não é válido, ou seja, não é útil, digamos assim, usar o fermento biológico ou o fermento químico, porque em todo caso também tem que esperar que ele surta efeito, né? A menos que a pessoa coloque o fermento aí muito rápido, siga mexendo na massa e já de uma vez bote no forno. Ela vai fermentar um pouco, mas essa fermentação ela é permitida. Por quê? Porque o fermento usado é um fermento químico. Fermentos químicos não tem proibição em Pesach, ok? Eles não são hametz. Uma vez a gente sabendo que o que é um hametz, a gente sabe também que estamos proibidos de comer o hametz, como também estamos proibidos de ter proveito do hametz, estamos proibidos de possuir hametz, né? E essa proibição nos leva à mitzvah de Bedikat Hametz, que a gente deve inspecionar nossas casas contra o Hametz, ou seja, averiguar se ela está limpa de Hametz, se não existe mais Hametz nas casas. Então, na noite de 14 de Nissan, como a gente falou, na semana passada, determinaram os sábios a mitzvah de Bi'ur Hametz, anulação do Hametz, que é a parte da mitzvah que corresponde a Shvitat Hametz, que é como traz na Torá. A Torá manda leashvit et hametz, né? E essa mitzvah a gente cumpre com a busca de hametz em casa. A gente busca o hametz, encontramos o hametz, separamos o hametz de um lugar, assim já começa a praticar a mitzvah de bi'ur, a mitzvah de anular o hametz, né? Essa anulação a gente faz buscando o quê? A gente busca um kezait de hametz, né? E quando a gente fala o que a gente vai buscar, o que hametz a gente vai buscar? A gente vai buscar o que hametz de verdade. E em que quantidade a gente vai buscar? A gente vai buscar a quantidade que se refere a um kezait, pelo menos, né? De um kezait para mais. Passou, mano? A quantidade de um kezait ou mais de um kezait, né? Ou aquilo que tem importância, né? Porque às vezes a gente tem um alimento que ele não atende a quantidade de um kezait, como por exemplo um wafer, né? Você tem um wafer, um biscoito de wafer, e ele não tem a quantidade de kezait, nem em volume e nem em gramas, né? Porque ele é muito mais ar do que farinha, né? Agora, a indiferença do que seria um pedaço de pão, né? Apesar dele não ter uma quantidade de comida, de farinha suficiente para atender a quantidade halárquica de um kezait, ele tem por ele mesmo significância, ele tem relevância. Quando a pessoa vê uma migalha de pão, ela não tem necessidade de comer, ela não lhe dá vontade de comer isso, né? Mas se ela vê um pedacinho, um trocinho de pão, ela tem vontade de comer. Já isso já lhe dá ou seja, como é que se diz isso? Não a gula, o desejo de comer. Mas uma migalha não desperta desejo de comer. Então, quando a gente fala em kezait, não é uma quantidade de alimento que, comi e estou satisfeito. Não, é uma quantidade de alimento que desperta em qualquer um o desejo de comê-lo. Ok? Agora, no caso de um biscoito de wafer, ele também desperta o desejo de comer, mesmo ele não tendo essa quantidade.
né? Então, quando a gente busca Hametz, por um lado, a gente vai buscar, como manda a Halakha, aquilo que é a partir de um Kezait, né? E esse é que é o interessante de anular, né? Mas também vamos buscar aquilo que é importante por si mesmo, ou seja, em sua essência, mesmo que ele seja menos de um Kezait, ele é apetitoso, ele é aquilo que nos dá vontade de comer. Na busca do Hametz, quando a gente vai fazer a busca do Hametz, ensinaram os sábios que a gente deve interromper toda e qualquer atividade. Se a pessoa tem, no momento de buscar o Hametz, uma aula, né, para fazer, tem que interromper essa aula e fazer a busca do Hametz. Muito embora que o Hametz, o tempo do Hametz, como a gente viu na semana passada, ele vai desde a Shkiá, né, desde quando vai o pôr do sol, quando começa em si o dia 14 de Nissan, até amanhã de Nissan, até o final da quinta hora. Né? Até a quinta hora a gente pode, quinta hora halárrica, a gente pode anular o Hametz. Certo? Desculpa. Mas, em todo caso, o momento ideal que ensinaram os sábios, determinaram os sábios que a pessoa fazer Birkat Hametz é à noite, a partir da Shkiá. Por quê? Porque era o momento em que as pessoas se encontravam em casa e estavam disponíveis a buscar o Hametz. E por esse motivo, determinaram os sábios também que a busca do Hametz deve se fazer com uma luz de vela. Porque uma vez estando à noite, necessita de luz para iluminar. E tudo bem que você tem luz na casa, né? Antigamente não existia luz como hoje, mas tudo bem que a gente pode colocar lâmpadas ou lâmpadas ou fluorescentes na casa, mas a vela ou uma lanterna, né? Ela é uma luz que ela é móvel. Você pode movê-la e adaptá-la aos ambientes, você pode alcançar a ver lugares que a luz comum, a luz ambiente, ela não alcança. Então, por isso é que determinaram os sábios que a busca pelo Hametz, na noite de 14 de Nissan, deve ser feita com uma vela. Inclusive, se a pessoa faz a busca pelo dia, né, durante o dia, porque não teve tempo de buscar o Hametz à noite, ele também deve usar uma vela para buscar nos lugares mais de difícil acesso. Né? Antes da gente começar... diga aí. Essa busca pelo Hametz, eu sempre, desde a primeira vez que eu a fiz, eu sempre vi nela um quê de, assim como toda a celebração de Pessa, muito simbólica, né? Ele tem mais esse valor simbólico, porque assim, a gente faz toda a busca, né, com a vela, esconde os pedaços de coisa pela casa e etc. Só que depois você faz uma oração que anula tudo aquilo que você não tenha visto. Então, por que não fazer somente a anulação e não a busca, né? Fazer a limpeza e não a busca. Seria esse valor simbólico? Não, né? Vou dizer assim. Não é questão de simbologia. Ou seja, se vê, na verdade, o Biur Hametz, se vê muita simbologia, parece, né, muito ritual, e a gente entende que o que é realmente a anulação do Hametz é pela manhã quando se queima. Não é verdade? Queimei o Hametz, anulei. Só que o que acontece é que a gente hoje, nossos dias, isso é uma coisa que eu discuto. Eu tenho um amigo que eu sempre, todos os anos, a gente discute essa mesma halahá, e a gente volta, porque há uma discussão halakha muito profunda aí, sobre a validade da brachá, ou seja, por que a pessoa diz a brachá, que está escrito aqui, Birkat Biur Hametz, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher qidash Hashem mitzvotav v'tzivan al Biur Hametz, que nos ordenou anular, sobre a anulação do Hametz, porque a gente anula um Hametz que a gente vai comer de manhã. Porque a gente anula, mas não está proibido comer. Né? Então, exatamente. Ou seja, é algo que a gente não... É um paradoxo, né? Isso. Então, Fica hoje dando em dia... a impressão de que é somente
teria uma carga muito mais simbólica do que de fato. Né? Justamente. Mas isso é porque acarretou com o passar, porque como é uma alahá, o que os sábios fizeram? Eles aproveitaram um momento, porque na verdade, quando é que está proibido comer hametz? Né? A partir do meio-dia do dia 14, porque à tarde do dia 14, como se já fazia o Korban Pesach, não se podia comer o hametz se havia Korban Pesach. Né? Porque está escrito que há dam-se, como é que se diz assim? Como é que diz? Lo leakriv hametz al dam zivchi. Ou seja, que não se sacrifique o hametz sobre o sangue do meu sacrifício, né? Da minha oferta. E qual é a oferta? Korban Pesach. Entenderam isso? Olha, como é que é? Não se pode ter hametz quando se vai fazer o Korban Pesach. Então, como o Korban Pesach é feito à tarde, toda a tarde do dia 14 não se pode ter hametz. Mas pela manhã se poderia ter hametz. Então, em essência, a pessoa deveria anular o hametz somente pela manhã. Entendeu? Agora, o que acontece? Pela manhã, as pessoas não têm tempo. Por quê? Porque saem para trabalhar, porque tem as tarefas do campo, né? Tem os animais para cuidar, tem que terminar de limpar a casa, né? Então, poderia ser que as pessoas perdessem essa oportunidade de anular o hametz e passasse por uma proibição da Torá. Então, disseram os sábios, não. Então, a gente necessita-se de um momento que as pessoas estejam tranquilas, com tempo hábil, para se anular o hametz. Então, determinaram os sábios que a anulação do hametz fosse feita à noite e não de dia. Ou seja, a priori, a anulação do hametz se faz à noite. E de dia, ela fica como algo já bediavado, ou seja, já de segunda opção. A pessoa não teve tempo de anular o hametz durante a noite. Agora, veja que interessante. Em que momento realmente anulamos o hametz? A anulação do hametz, a gente vai ver, você já adiantou, mas a gente vai ver no próximo slide, que a anulação do hametz, segundo a Torá, ela é uma anulação de pensamento e de coração. Quando a gente anula o hametz, a Torá não manda queimar o hametz. A Torá não manda jogar o hametz para os pássaros, nem doar, nem vender, nem nada disso. Ela ordena que a pessoa anule o hametz no seu coração. Veashbitu et hametz. Ela não mandou, não usou outra palavra, mas é shvitá. Né? A palavra leashbit vem da palavra shvitá, o que significa interromper. Então, segundo a Torá, se eu interrompo o uso do hametz, eu já estaria cumprindo a mitzvah. Inclusive se tivesse hametz em casa. Esse é o Din Torá. Din Torá, se eu tenho um hametz no armário, em cima da mesa, tudo isso, se eu tivesse um hametz aqui em cima, e é Pesach, mas eu eliminei esse hametz da minha vida, do meu pensamento, do meu coração, e eu o vejo, e eu olho para ele como sendo pó de terra, como sem valor nenhum, né? Então, eu estou cumprindo a mitzvah melhoraita. Só que cumprir essa mitzvah melhoraita é muito difícil, porque a pessoa tem vontade. Em Pesach, hoje não é como Pesach de antigamente. Hoje tem muitos produtos que se pode consumir em Pesach, mas antes não havia nada. Pão é a alimentação básica, e sempre foi. Hoje a gente tem muitos outros alimentos, mas o pão ainda é a alimentação básica. Imagine isso há 2.000, 3.000 anos atrás. Né? Então, antigamente, o que acontecia? A pessoa não anulava, não era capaz de anular o hametz 100% do seu coração. Como também hoje é difícil. Quantas vezes não conversando, alguém não fala, ai, me dá saudade daquela pizza. Ai, quando acabar o Shabat eu vou comer pizza. Quando acabar a peça eu vou comer pizza. Né? Mas isso está descumprindo o mandamento da Torá. Que a pessoa não anulou no coração o hametz. Né? Mas o hametz se anula justamente à noite. Então, na noite, quando a pessoa dizia, eu anulo o hametz, e todo o hametz é como o pó da terra, a pessoa cumpre a mitzvah.
não quando queima. Quando queima já é algo já adicional. Ok? Vamos entrar no próximo slide, que não quero interromper na metade, e a gente segue com isso. No próximo slide, não, na próxima.